Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Igreja Batista do Jardim Marieta entrando na sua casa nesta terça-feira. Antes de mais nada, eu quero ler um texto da palavra que se encontra-se no Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Como é bom que a misericórdia e a fidelidade de Deus nos acompanha sempre. Eu creio que vocês devem ter recebido antes dessa mensagem uma canção do Léo, filho da Poliana e do Éder, e me alegrou muito. Como é bom saber que os pais, mesmo nesse período de pandemia, estão com seus filhos, trabalhando a parte espiritual deles. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Amém? Então, um abraço à Poliana, um abraço ao Éder, ao Léo, mas também a todos os pais que estão tendo períodos maravilhosos com seus queridos dentro das suas casas e apartamentos, ok? Meus irmãos, nesta manhã eu quero aproveitar este tempo para nós conversarmos um pouco. Eu não tenho tocado muito nesse aspecto com relação às orientações, porque nós temos visto que as prefeituras, o Estado, têm procurado tomar as medidas e nós, como povo de Deus, temos sido obedientes, né? Então, mesmo nas ministrações, nós só temos clamado ao Senhor para que Ele esteja à frente de tudo. Mas nesta manhã eu quero dar algumas orientações que eu creio que é importante para a igreja. Tá? Eu tenho visto que em muitos países já está havendo o retorno, alguns provisórios, outros ainda parcialmente, das atividades sociais, atividades comerciais e tudo mais. Tá? Então, eu acho que é importante a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, porque aqui no Brasil também há muita pressão para que possam retornar às suas atividades, né? Então, eu acho que é importante nós, como povo de Deus, darmos uma orientação com relação a isso neste momento. Primeiro deles é o seguinte: neste dia 26 de maio, nós não temos nenhuma orientação para retorno das atividades da igreja. Eu, nesse domingo, ao me dirigir para o templo, para o culto online, eu vi algumas igrejas de portas fechadas, mas dentro, tendo atividades, né, até com bastante gente. Porém, nós não recebemos nenhuma orientação formal do retorno às atividades da igreja, ok? Então, nesse momento, nós continuamos ainda em quarentena. Mas nós precisamos também nos preparar para um retorno. Eu não sei se vai ser 1º de junho ou talvez na segunda semana de junho, não sei. Não tenho essas informações. Então, mas nós precisamos devagarzinho nos prepararmos para retorno das atividades da igreja. Tá bom? É importante nós compreendermos que nós devemos mudar alguns hábitos, principalmente pessoais. Os hábitos pessoais de proteção, o uso de máscara, o uso da lavagem das mãos e higienização com sabão ou com álcool gel deve ser uma prática nossa. Deve ser uma prática constante nossa. Tem que ser uma prática constante. Então, a prática pessoal, a consciência pessoal dos membros, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos mais idosos, todos nós deveremos adotar essas práticas de higienização pessoal, porque isso é um fator importante para que quando nós estivermos juntos, nós não estejamos sujeitos
há muitos riscos, ok? Então isso é muito importante. Às vezes nós vemos alguns jovens sem máscara como eles estivessem imunes. Eles podem até não estar com sintomas, mas eles transmitem para outros. Então é muito importante que todos nós tenhamos novos hábitos e utilizemos as máscaras na saída para qualquer atividade e também para as atividades na igreja, ok? Então isso é muito importante. Nós também nós devemos ter algumas orientações. Nós retornaremos quando a Prefeitura de Osasco formalmente orientar a reabertura dos serviços religiosos. Então isso é muito importante. A gente ouve tanta coisa, tanta informação, tantas coisas desencontradas, tantas críticas, tantas situações, mas nessa hora nós devemos ser simplistas. Nós estaremos atentos à Prefeitura do município de Osasco. É ele que nos autoriza o retorno das atividades. É ele que conhece a realidade do nosso município e a ele que nós seremos sujeitos. Então, não adianta o governador falar isso, não, é o prefeito. Se o governador liberar Ribeirão Preto, liberou Ribeirão Preto. Mas se o prefeito não liberou Osasco, não vamos continuar na quarentena ainda. Então nós precisamos ter muito prudentes com relação a isso, ok, irmãos? É importante também, antes de nós tocarmos nesse ponto, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido. Durante essa pandemia do Covid-19, muitas pessoas que têm outro tipo de enfermidade, por exemplo, têm diabetes, têm problemas cardíacos, têm algum problema respiratório, têm evitado ir aos hospitais, continuar seus tratamentos. Então, muito cuidado, irmãos, porque se você tem alguma especificação, você deve tratar. Você não deve parar os seus hábitos, junto aos seus médicos por causa disso. Porque senão você se fragiliza e fica muito vulnerável a esse vírus. Então, tenha entendimento, tenha sabedoria. Quem tem convênio tem mais facilidade, né, de poder continuar o seu tratamento. Mas, por favor, não negligencie. Com medo de ir ao hospital, com medo de ir até o seu médico ou fazer uma consulta clínica. Você deve ser prudente. Se você tem alguma situação, cuide-se. Cuide-se. Ok? Então, às vezes, nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Mais adiante, nós temos as consequências. Então, irmão, se você tem alguma diabetes, algum problema, se cuide. Isso é muito importante, tá? Não negligencie a sua situação. Tá bom? Esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos também. Irmãos, quando nós retornarmos, quando isso acontecer, nós vamos ter algumas ações de precaução. Tá? Eu tive conversando esses dias com o irmão Enéas, com o irmão Almir, a esse respeito sobre as atividades do coral. As atividades do coral elas vão retornar, tá? Só que nós vamos ter as nossas adequações, né? Então, provavelmente, cada voz ensaiará num local separadamente, com distanciamento de 2 metros de um para o outro. São as novas regras de espaçamento social que nós vamos ter que usar. Então, todas as ações a igreja vai tomar para nós termos a proteção e a segurança necessária, tá bom? Nesses dias de culto online, que eu tenho reunido poucas pessoas do Ministério de Louvor, somente para a gente transmitir o culto online, nós já estamos tomando as medidas, o espaçamento, a higienização dos microfones, todas as questões, nós já estamos nos ajustando, tá? Provavelmente a escola bíblica nós deveremos ter também alterações, tá? Não vamos ter classes de muitas pessoas, vamos ter classes somente onde tem poucos alunos com espaçamento. Provavelmente nós faremos uma classe única no templo. Então todas as atividades nós
nós estaremos nos adequando. Não será permitido entrar na igreja sem máscara. Todos deverão usar a máscara ao entrar na igreja. Então nós estaremos pedindo que os irmãos venham com suas máscaras, e aqueles que por um acaso não estejam, a igreja de alguma forma vai oferecer para que todos estejam ali com segurança prestando culto ao Senhor, ok? Então isso é muito importante. A igreja vai se preparar adequadamente para nós estarmos juntos, tá? Com as novas regras de convivência, ok? Coletiva, tá bom? Isso é muito importante. Ok. As cadeiras também, não sei se os irmãos antes, quando começou a quarentena, nós já havíamos feito o espaçamento das cadeiras. Então, provavelmente, a prefeitura vai pedir que os cultos tenham em torno de 30%, 40% ou 50% do público, para poder haver o espaçamento entre as pessoas. Então, nós estaremos adequando tudo também para o funcionamento das atividades da igreja, ok? Eu creio que essas são as informações importantes que nós estaremos seguindo. Agora, eu quero frisar mais uma vez, irmãos, nós como igreja, nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas prudentes. Então, o primeiro aspecto importante é nós, no retorno, nós devemos trabalhar muito o nosso emocional. Nós sabemos que, infelizmente, nesses quase 70, quase 2 meses, né? 60 e poucos dias, abril, maio, isso para 60 e poucos dias de quarentena, nós fomos muito bombardeados com muito medo, com muito pânico. E isso pode ter gerado em alguns um medo muito grande, um sintoma de pânico. Isso nós devemos se cuidar, irmãos, porque esse vírus, infelizmente, ele não vai embora de uma hora para outra. Esse vírus ele vai permanecer ainda durante um bom tempo diante da sociedade. E nós vamos ter, com muita prudência e segurança, conviver com isso. Vamos ter que nos adequar para nós vencermos, até a ciência descobrir uma vacina que imobilize e vença esse vírus. Mas o medo não deve fazer parte do nosso dia a dia, do nosso caráter pessoal. Se o medo se instaurar dentro dos nossos corações, nós vamos ter muitas dificuldades em retomar as nossas atividades normais. Então nós precisamos ter ao mesmo tempo prudência, nós devemos ter consciência, mas também sabemos que nós vamos ter que aprender a lidar, pelo menos nesse médio prazo, a gente poder atentar e saber conviver com tudo isso, tá bom? Nós sabemos, irmãos, que as coisas vão voltar ao normal não tão rapidamente, mas que nós precisamos dar os primeiros passos para que tudo isso aconteça, tá bom? Enquanto isso não acontece, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos manter unidos. Eu creio que esse período de quarentena tem seus aspectos positivos, da gente saber qual é o nosso nível de comunhão para com Deus, que a motivação pessoal para buscar a Deus sempre é pessoal, sempre é íntima. Muitas vezes nós não podemos, a nossa vida espiritual, depender de impulsos, de ações de outros, mas a motivação sempre é algo pessoal, de nós estarmos unidos, íntimos com Deus, né? Com os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sensíveis à voz do Espírito Santo e unidos como igreja do Senhor Jesus. Então esse é o aspecto mais importante. Segundo aspecto é que algumas situações familiares nós estaremos valorizando um pouco mais. Então acho que esse é o aspecto importante.
E o terceiro, saber que a igreja continua unida, independente de nós estarmos presentes fraternalmente, presencialmente, mas nós estamos unidos. O pastor lembra de cada um de vocês. Eu lembro de todos vocês. Quando nós estamos no domingo, ministrando o culto, dá muita vontade de fazer aquelas interações que durante o culto eu faço com os irmãos. Mas ali no coração eu os vejo cada um no seu lugar. E isso é algo que vem de Deus, é algo maravilhoso, é isso que nos faz estar juntos. Então, enquanto tudo isso não acontece, nós vamos continuar unidos, vamos continuar com alegria fazendo a obra do Senhor. O Senhor tem abençoado, tem salvado, tem restaurado, e isso é muito importante. Então, irmãos, eu quero deixar essas orientações com os irmãos. O pastor está atento a todas as informações. Então, fiquem em paz, fiquem em segurança nas suas casas. E assim, como as coisas melhorarem e a nossa prefeitura possibilitar o retorno, nós estaremos fazendo, mas com muita tranquilidade, com muita segurança, cumprindo todas as regras que forem repassadas para nós, ok? Então, eu gostaria de deixar essa palavra com os irmãos, e eu quero ainda mais agradecer aos irmãos que estão ofertando alimentos, doando alimentos. Durante essas 3 semanas de maio, a igreja atendeu 20 famílias, e eu acho que em torno de 80 a 90 pessoas são atendidas com alimentos, e temos mais algumas essa semana. Eu acho que, infelizmente, talvez em junho nós vamos, infelizmente no sentido das coisas aumentar, dificuldades aumentarem, né? Mas a igreja, eu creio que vai ter todas as condições de ajudar essas famílias necessitadas. Então o irmão pode entregar as suas doações de alimentos a partir de terça-feira, a partir das 14 horas, a irmã Nícia estará lá recebendo os alimentos, ok? E se você também quiser, além de ofertar seus dízimos e ofertas, ofertar ao Senhor uma doação para alimentos, você pode fazê-los. Você pode fazê-los pela nossa conta bancária. Pela nossa conta bancária você pode depositar e estará sendo direcionado para o IBJM Social, para nós aí ajudarmos a quem tiver dificuldades. Ok, meus irmãos? Nós retornaremos, sim. Nós retornaremos a estarmos juntos, nós voltaremos a nos alegrarmos juntos, a prestar culto ao Senhor com muita alegria. Eu não tenho dúvida disso. Mas são novos tempos, mas independente do tempo, das circunstâncias, nós estamos com o nosso Deus. Nós estaremos com Jesus Cristo, que Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos viver como igreja, sermos felizes e vencermos qualquer circunstância. Eu quero mais uma vez, como eu li no início desta mensagem, eu quero ler novamente o Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então, a fidelidade para conosco. Deus é fiel para com seus filhos. Deus é fiel para a igreja de Cristo. Então, podemos confiar, podemos estar na presença dEle, podemos caminhar. Que Deus te abençoe e dê uma terça-feira feliz nas suas atividades. Os irmãos que estão trabalhando fora de suas casas, que Deus os abençoe. Os irmãos que estão trabalhando dentro de suas casas, em home office, que Deus os abençoe também. As donas de casa, os irmãos que estão aí na quarentena, os nossos irmãos mais idosos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós vamos orar neste momento, e dentro dessa oração estaremos pedindo também o consolo sobre as famílias que perderam alguns queridos nesse tempo de pandemia, mas que em todas elas está o Senhor. Não há um fio de nossa cabeça que caia sem que o Senhor aprove.
Então podemos confiar, podemos ter consolo da parte de Deus. Então vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor, nesta terça-feira, Pai, primeiramente agradecer a Ti por mais um dia de vida que nos concedeste, ó Deus. Queremos te agradecer pelo sono que tivemos, por podermos, Senhor, viver esse dia. E, Senhor, é um dia precioso. Ele não é igual ao dia de ontem, não será igual ao dia de amanhã. É um dia único, Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre esse dia, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre o trabalho dos Teus filhos, Senhor. Pedimos sobre eles, Senhor, que Tu nos abençoe, ó Deus. Senhor, é a Tua bênção, Senhor, é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. E é esta bênção que nós precisamos neste momento, ó Deus. Senhor, a bênção do consolo, Pai, sobre as famílias enlutadas. Senhor, que mesmo diante das tristezas, os familiares possam agradecer a Ti, Senhor, pelos anos de vida dos seus queridos e por tudo o que eles representaram para eles e para toda a família, ó Deus. Que o bom testemunho fique, Senhor, e marque a vida dos seus queridos. Pai, queremos, Senhor, pedir, Senhor, neste momento, também, Senhor, pelos nossos governantes. Senhor amado, pedimos em nome do Senhor Jesus que Tu esteja os orientando, ó Deus, com relação à administração, Senhor, dessa pandemia. Senhor, pedimos o Teu poder agindo para que diminua isso, que essa epidemia seja vencida. Senhor, mas enquanto isso não acontece, dê entendimento e sabedoria aos homens, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor, que Tu dês consciência a nós, pessoas, individualmente, ó Deus, para que entendamos esse novo tempo e as necessidades de práticas e hábitos, Senhor, pessoais, Senhor, ser instaurado em nós, não somente para o nosso bem, para os nossos familiares, mas também quando nós retornarmos à Tua casa, para o bem e a saúde de toda a Sua igreja, ó Deus. Senhor, por isso nos orienta, nos dá entendimento e sabedoria neste momento. Pedimos em nome do Senhor Jesus a Tua bênção, Deus, para os nossos irmãos mais idosos. Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja sobre eles, que a Tua saúde esteja sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida da sua família, Pai, que vivem em seu convívio, ó Deus. Que em nome do Senhor Jesus Tu nos proteja e nos guarda, Senhor. Pai, em nome de Jesus pedimos, Senhor amado, neste momento, ainda pelos enfermos, aqueles, Senhor, que estão tratando outras situações, outras enfermidades, que eles não negligenciem, ó Deus, mas que a Tua boa mão esteja sobre eles. E ao final, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, para que, Senhor, nós não sejamos dominados pelo medo, mas pelo contrário, ó Deus. Que nos dê entendimento, equilíbrio emocional, coragem, Senhor, quando tudo isso acabar, para retornarmos às nossas atividades com muita alegria, ó Deus. Para nós estarmos na Tua presença com muita liberdade, com muita alegria, para prestar louvor e adoração a Ti, ó Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor, faça-nos homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças prudentes, mas, Senhor, mas que a liberdade e a alegria seja a marca e continue sendo a marca da Tua igreja. Eu oro ainda, ó Deus, pelos ministérios que a Tua igreja ajuda, Senhor, auxilia. Eu oro, Senhor, pelas igrejas ribeirinhas de Manicoré, no Amazonas, Pastora de El, que Tu esteja suprindo essas necessidades. Eu oro também pela Cristolândia de Osasco, pela Casa Rosa, ó Deus, que nesses momentos não faltem um alimento, absolutamente nada, para a continuação do excelente trabalho que os irmãos estão realizando. Abençoa também a comunidade terapêutica Carvalho de Justiça ali em Bofete. Abençoe-os em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida da Igreja Batista em Bofete, ó Deus. Os nossos irmãos que ali estão. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do pastor Eliezer, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que ali compõem a Tua igreja. Que neste momento eles sejam fortalecidos. E alegremente eles possam, Senhor, continuar unidos na Tua presença. Para poder, Senhor, cumprir a missão, Senhor. Obrigado a Deus por esse dia. Esteja conosco, as nossas famílias. É a nossa oração. Que o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor. Seus pedidos de oração, continue mandando para nós. Eu estarei repassando para os irmãos, ok? E assim nós nos manteremos unidos. E ao final, nada pode nos separar do amor de Deus.
que está em Cristo Jesus. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.